Termina o dia do nosso antigo vilão que desaparece em uma moita de árvores. Talvez para sonhar com as batalhas fúteis de amanhã. E se parar não fosse paz, mas uma forma confortável que você mesmo encontrou de fugir da vida, fugir dos problemas, fugir das dificuldades, achando que isso é uma solução ao invés de enfrentar, cara. Em Hora de Aventura, o Jake vira um tijolo e ele não decide, não age, não enfrenta nada, apenas observa a natureza. E muita gente chama isso de sabedoria. E de fato, esse episódio carrega um significado muito profundo por trás disso. Ele não é um episódio qualquer, é muito diferente dos demais, cara. Mas talvez o episódio também esteja alertando sobre outra coisa, porque parar sem critério não é presença, é abandono. A questão não é parar, é quando parar. E hoje eu vou analisar esse episódio porque ao longo dele surgem ensinamentos que, se usados de forma certa, pode te deixar mentalmente mais forte. O episódio começa com o Finn caminhando pela natureza, seguindo um mapa, em meio a um cenário que transmite paz, tranquilidade, uma vibe muito boa, não é mesmo? Após passar por vários obstáculos, ele encontra uma casa de tijolos quebrada. E lá estava o Jake, só que em formato de tijolo. E Finn pergunta a Jake de como está essa experiência em ser um tijolo. E Jake dá uma risada muito estranha, que nos mostra que essa experiência dele em ser um tijolo só tá deixando ele brutão das ideias. Então o Finn faz a mesma pergunta que eu tava pensando. Por que diabos o Jake quis ser tanto um tijolo? Desde que eu era pequeno, eu queria saber como é ser tijolo de uma casa de tijolos quando a casa de tijolos cai. E essa casa vai cair. Aí eu acredito que ele tá numa observação, meditação profunda até a casa desmoronar. Nessa parte eu entendo de como se o Jake quisesse querendo ficar parado, pensando até o tédio bater. E deixar aquela sensação estranha vir, sabe? Quando você tá com um tédio e fica procurando algo pra fazer, um prazer rápido. Então, só que Jake não corre disso. Ele simplesmente vai a um lugar isolado, tranquilo, e faz uma meditação para ele poder refletir e entender o que está passando nele. Eu imagino que muita gente tem vontade de sumir completamente em um lugar isolado, sem celular, sem pessoas, apenas ficar refletindo e finalmente poder se encontrar novamente, cara. Mas vale ressaltar que na situação do Jake, ele estava enfrentando um problema. Acredito que ele estava num vazio, sem sentido e não tenta preencher com estímulo nenhum. E é por isso que esse tipo de parada não serve para qualquer momento. Esse estado só faz sentido quando você está realmente vazio, confuso e perdido, não quando está evitando responsabilidades. Aí seria mais uma fuga disfarçada, cara. Usando a meditação da maneira certa, você começa a sair do automático, clareamente, e te devolve completamente o controle de si mesmo, ajudando a agir com mais consciência, cara. Mas claro, meu amigo, desde que não seja fuga. Continuando o episódio, o Finn deixa com Jake um rádio para os dois ficar se comunicando de longa distância. Só que Jake não gosta muito da ideia, porque ele é um tijolo e tijolo não se comunica. Para mim, eu acho que ele tá tão obcecado em meditar que não quer nenhum tipo de distração, mas mesmo assim, Finn deixa ali com ele o rádio pra ver se que acontece alguma coisa. Logo depois de algum tempo passar, aparece um coelho bem perto do Jake e cava uma cenoura, mas então logo aparece um cervo e come a cenoura, e Jake fala que mesmo que o cervo não seja um perigo para o coelho, o cervo tá ainda acima do topo da cadeia alimentar, ou seja, mesmo que cervos não comem coelhos, eles ainda dominam o espaço, então mesmo assim ele é por razões e circunstâncias um inimigo direto do coelho. O Finn atrapalha a observação do Jake falando pelo rádio, e Jake fica extremamente puto por estar atrapalhando sua experiência em meditar e observar a linda natureza, o que me faz entender que ao eliminar as distrações, ele consegue se conectar consigo mesmo e entender o que está acontecendo dentro dele e no ambiente também. Porque se for parar pra pensar, é só no silêncio que a gente consegue observar de verdade e percebe os detalhes que normalmente passaria despercebido se a gente tivesse distraído, como é o caso do Jake. Ele observa e narra detalhes que nós não prestaria atenção se tivesse distraído, mexendo em alguma coisa, mexendo no celular, conversando com alguém, enfim. Ok, eu acho que vocês conseguiram entender um pouco do que eu quis dizer, então só bora continuar com o episódio, mano. Nesse momento, o Jake narra o fim do dia em crepúsculo e à noite o céu sendo iluminado por raios e trovões. E nesse momento é hora do cervo e o coelho dormir. E nessa parte, Jake termina o dia falando algo que me pegou muito e me fez refletir bastante, cara. Termina o dia do nosso antigo vilão que desaparece em uma moita de árvores. Talvez para sonhar com as batalhas fúteis de amanhã. Nesse ponto eu interpreto que quando o Jake fala que as batalhas do cervo são fúteis, ele não está jogando o cervo, ele está mostrando um ciclo, que é gastar energia todos os dias em lutas que não vai interferir na nossa vida. Então mesmo que a batalha do cervo e do coelho seja importante para eles, para nós não vai ter nenhuma relevância. Dando mais uma brisada, mesmo que a gente tenha os nossos desafios diários, para os outros isso não vai ter nenhuma importância, e mesmo que importasse, logo seria esquecido. Cara, eu posso até ter viajado um pouco,
pouco, mas eu quero recapitular que eu olhei esse episódio não como uma criança, e sim como um olhar na Lily. E cada cena eu parei e refleti muito, e aprendi ensinamentos valiosos para a minha vida. Bom, continuando, durante seu sono, Jake é acordado com uma forte tempestade. Com isso, então, ele fica extremamente feliz, porque possivelmente seria a chance perfeita da casa desmoronar. Aí, finalmente, ele ia ter a experiência que ele queria tanto, que era esperar a casa cair completamente. Mas sobre a casa desmoronar, acredito que seria um ensinamento que até o silêncio tem limite. Bom, quando o silêncio é levado ao extremo, ele sempre chega a um limite. Na real, tudo na nossa vida tem um limite, cara. Até mesmo no isolamento. E isso nos serve para basicamente tudo na nossa vida. Do outro lado, todo mundo consegue ouvir o que Jake tá falando através da rádio que Finn colocou para escutar ao vivo, e aumenta bastante a audiência. E na narração, Jake conta que por conta da tempestade, a situação do coelho estava ficando difícil, já era praticamente o fim do coelho. Mas logo em seguida, o coelhinho recebe a ajuda de uma família de castores, e no meio dessa família toda tem uma touzinha do mar, que segundo Jake não era pra estar ali. Mas o nosso filósofo diz que já ouviu histórias de antigos marinheiros dizerem que algumas vezes as tempestades levam as touzinhas do mar para longe com uma força inexplicável, cara. Essa cena do coelho sendo ajudado pelos castores e pela toucinha do mar mostra que mesmo quando a situação parece sem saída, já não tem mais o que fazer, a ajuda pode surgir, especialmente quando não está completamente isolado. É o triunfo da experiência sobre as verdades de segunda mão de livros didáticos morfados. E nessa parte, Jake faz uma crítica de aprender a vida só pela teoria, sem realmente viver aquela experiência. Bom, muita gente acredita só ouvindo as pessoas, e de fato, ouvir ensina, mas a experiência confirma. Bom, logo depois, já de manhã, a casa do coelho fica pronta e a família de castores e a toucinha do mar terminam seu trabalho e vão embora. E o coelho parece que teria uma vida tranquila, tudo finalmente teria voltado ao normal, até que aparece novamente o cervo e destrói a sua toca. E depois de tudo isso, a situação do coelho estava completamente sem o que fazer. Mas o nosso coelhinho não desiste e acha uma toca bem na árvore que caiu. Por isso então o Jake fala que ele é invencível. Ou seja, não importa a situação que for acontecer, o coelho sempre vai dar um jeito, nos ensinando que desistir nunca é uma opção, por mais que alguém tente atrapalhar o seu caminho. Ser invencível está exatamente nisso, não é que nunca perde. Ser invencível vai além disso, mano. É que nunca desiste e não deixa se abalar por qualquer coisa, por mais que a situação pode estar horrível, sem saída. E não tô falando só de obstáculos físicos, mas sim de obstáculos emocional também. Uma pessoa invencível consegue lidar com seu próprio emocional. Com a lição do coelho então, Jake decide parar de ser um tijolo e o episódio então termina com o Finn acertando um rádio na lixeira, algo que ele estava tentando o tempo todo durante o episódio. E o que você acha que isso significa? É nada demais ou é um ensinamento profundo? Eu quero que você comente, cara. Esse episódio é muito bom porque ele ensina a observar, cara. Não só observar o ambiente, mas observar a si mesmo. Em situações como vazio, ansiedade, tristeza, tédio. Essas situações é muito bom você praticar isso. E sem buscar estímulos rápidos, buscar prazer rápido. Que isso só vai piorar mais ainda. Você vai se sentir mais ansioso, mais triste e vai ficar confuso e perdido. Mas lembre-se, usa isso nos momentos certos. Não quando está evitando responsabilidades, evitar tarefas diárias que você tem que cumprir. Aí seria uma fuga, seria o cérebro seu te enganando.